Bem-vinda ao Justiça Cega, doutora Ana Carla Almeida. Obrigado por estar connosco na Rádio Observador. É considerada uma das maiores especialistas do Ministério Público no combate ao desvio de fundos europeus. É dinamizadora do think tank da Procuradoria-Geral da República, criado para acompanhar os riscos de fraude dos recursos financeiros da União Europeia, e foi também no âmbito desta comissão que assinou há uns meses um relatório muito crítico sobre as falhas de fiscalização à execução do Programa de Recuperação e Resiliência. Já vamos falar sobre isso, Ana Carla Almeida, mas foi durante muitos anos também coordenadora da secção de desvio de fundos europeus e nos últimos tempos foi também coordenadora da secção de corrupção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Pediu transferência para o Tribunal da Relação de Évora por sua iniciativa. Porquê? Muito bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É para mim sempre, enfim, um prazer, um privilégio poder partilhar a minha experiência nesta área. Eu gosto muito de falar nesta área enfim, do combate e da prevenção na área dos fundos, faço sempre com muito gosto. E agradeço em particular essa primeira pergunta da minha saída do DCEAP, porque na verdade quando eu saí houve algumas referências num ou noutro meio de comunicação social, que talvez, enfim, pela falta de informação sobre a razão pela qual eu saí, tinham, digamos que uma nota um bocadinho especulativa e, portanto, agradeço essa pergunta para poder clarificar tanto quanto me for possível. Digamos que há duas ordens de razões para eu ter saído. Uma é mais genérica. Eu acredito que a permanência das pessoas nas instituições durante muito tempo não creio que beneficie nem as pessoas nem as instituições. Eu estive no DCEAP há volta de 10 anos, penso que é tempo demasiado. Aliás, creio até que é por isso que há para as comissões de serviço um limite de tempo. Embora, na verdade, para a Comissão de Serviço no DCEAP a lei não prevê uma limitação de tempo. Mas, portanto, mudar nunca fará mal nem às instituições nem às pessoas. Mas há, de facto, um outro tipo de razões que são mais profundas e que não vou fugir a elas. No meu caso concreto, enfim, cada um posiciona-se como entende, mas no meu caso concreto, eu vejo a investigação criminal, sobretudo na área dos fundos, porque é essa que me tenho dedicado há bastante tempo. A dada altura comecei a olhar para o trabalho que eu desenvolvia e apercebi-me que de facto estava numa situação de impossibilidade mesmo de implementar o modelo de investigação que eu tinha vindo a desenvolver da forma que eu entendia que devia de fazer. E isso impedia-me de responder enfim, com a qualidade e com a celeridade que eu achava que devia de responder e que, enfim, que devemos responder também às expectativas das pessoas relativamente a isso, muito por uma completa ausência de recursos que eu achava que deviam ser enfim, correntes para aquele tipo de investigação que eu desenvolvia, e olhando um pouco, perspectivando um bocadinho a médio prazo, parecia-me que as perspectivas não eram melhores, pelo contrário, e portanto essa perspectivar o médio e longo prazo naquela situação era no fundo perpetuar aquela impossibilidade e uma espécie de, enfim, permanente correr contra uma parede. Mas eu não quero aqui dizer que estou apenas a referir que a minha decisão se fundamenta na ausência de recursos, que ela é real, que é verdadeira e que eu diria mesmo que pode até colocar em causa a independência do Ministério Público nesta área de intervenção. Portanto, eu quando estiver a falar, estou a falar no exercício da ação penal, sempre na área da investigação económica ou financeira, em particular na área dos fundos e da corrupção. Não estou a falar de outras áreas, nem me estou a reportar a falta de recursos noutras áreas. É nesta, porque é esta que eu conheço, é esta que me preocupa e, na E verdade, isso gerou alguma insatisfação da sua parte? não é uma insatisfação, é uma incapacidade de levar a bom porto aquelas que são as minhas funções. Mas eu quero dizer, e é importante também referir isso, que não é só esse o problema, não é um problema da ausência de recursos. É também uma ausência de uma reflexão que o próprio Ministério Público tem de fazer sobre a forma como desempenha as suas funções nesta área. Porque a dada altura que me parece um bocadinho neste discurso dos recursos, é que há uma espécie de uma... Uma desculpabilização? Não é desculpabilização porque é verdade. Os recursos, na verdade, não existem e nós sabemos quais são, e depois há uns que acentuam mais a questão das perícias, outra a questão da cooperação internacional. Não é falacioso, é verdade, esses recursos não existem e esses recursos são necessários.
A questão é que o Ministério Público também tem de olhar de forma mais proativa e refletir sobre as suas próprias metodologias nesta área da investigação económico-financeira. E essa ausência de E, na reflexão verdade, é a responsabilidade de alguém? É a responsabilidade de todos. A responsabilidade é de todos. Nós somos todos magistrados do Ministério Público. É evidente que se nós subirmos na hierarquia, a responsabilidade pode ser eventualmente acrescida, que é para isso, enfim, se nós assumimos funções de direção no âmbito de qualquer instituição, as nossas responsabilidades podem ir crescendo. Então, mas eu não me demito das minhas. Assim. Há uma falta de estratégia. Não? Eu não me demito das minhas, porque eu sou responsável pelos meus inquéritos e se quero exercer as minhas funções no âmbito dos meus inquéritos e dizer que sou titular da ação penal nos meus inquéritos, não me demito de assumir em completo as responsabilidades que tenho nesses inquéritos. Agora, é verdade que para o fazer da forma como eu vejo que deve ser feita, e podemos falar um bocadinho melhor sobre isso, enfim, de uma nova forma de olharmos para a complexidade das investigações, eu preciso de um apoio institucional que não existe. Que, na verdade, esse apoio também não depende da decisão da Sra. Procuradora-Geral da República. Eu tenho consciência disso. Enfim, depende do Governo atribuir esses recursos, como é evidente, não é? Portanto, não é competência da Sra. Procuradora-Geral da República ter esses recursos. Pode dizer que precisa deles, mas se não tiver orçamento, não pode... O orçamento depende sempre do Ministério da Justiça. Evidentemente, portanto, em última instância, é sempre esse o problema. Mas a identificação desses recursos deve ser antecipada por uma reflexão acerca disso. E essa reflexão não é feita nem de forma crítica, nem para uma própria compreensão do que é que anda mal, do que é que efetivamente correu mal. E o que eu vejo é que o Ministério Público tem uma resposta reativa, casuística, e há um problema, e há aqui um processo agora aqui importante, e constitui-se uma equipa para este processo, mas ninguém sabe quais são, de forma transparente, e a comunidade tem o direito de o saber, quais são os critérios que estiveram subjacentes à criação desta equipa, quanto é que custou esta equipa, o que é que resultou mal neste processo. Não é para responsabilizar, não é esse o meu, enfim, é para compreender o que é que não funcionou, mas compreender de forma previamente estabelecida e organizada, para que isto tudo faça algum sentido. Porque se continuarmos de forma completamente, eu diria, amadora e de forma completamente pontual e reativa, caso a caso, não chegaremos a lado nenhum. E é a compreensão destas duas vertentes e a percepção de que se calhar não vai melhorar, nós podemos fazer sempre... Há pelo menos duas atitudes possíveis quando nos confrontamos com uma situação destas, não é? Eu podia ter ficado e dizer, ok, vou fazer isto de outra maneira, baixando um bocadinho a minha exigência face a isto, e não tinha vontade de o fazer, ou então, o que é que eu posso fazer dentro da minha área de intervenção, da defesa destes interesses que estão subjacentes à boa utilização dos recursos financeiros da União Europeia, porque eu acredito que isto tem a ver com o desenvolvimento do país, acredito mesmo, já acredito há muito tempo, é por isso que me envolvo muito nesta área. O que é que eu posso fazer para continuar a ser útil na causa pública nesse âmbito de ação? E já vamos provavelmente falar também... Eu não desisti de nada, não fui embora, até porque a palavra desistência é uma coisa que eu, na verdade, não conheço. Certo. O que fiz foi mudei de caminho. E por falar nisso, a Ana Carla Almeida candidatou-se também ao lugar de Procurador Europeu, atribuído a Portugal, depois de ter sido selecionada por um painel da União Europeia. Depois o governo de António Costa não aceitou a escolha e impôs o nome de Procurador José Guerra, que tinha sido escolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público. Este, para si, é um tema encerrado, um tema fechado? Digamos que, para mim, como pessoa, Ana Carla Almeida, esse assunto está ultrapassado. Enfim, na altura teve o impacto que teve, tomei a posição que devia de ter tomado, mas segui, como se vê de todas as iniciativas que tomei a partir daí. Agora, há uma coisa que não passou, nem posso deixar passar, e por isso está interposta uma decisão, uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia, e era minha obrigação fazê-lo. Ainda não há nenhuma decisão em relação a essa. Não há ainda uma decisão definitiva sobre isso. Não era, em defesa pessoal, nunca foi, mas é em defesa do exercício autónomo desta função e também do exercício da função no contexto da Procuradoria Europeia. Acho que era minha função, minha obrigação ética e cívica fazer qualquer coisa para defender o exercício autónomo dessa função no contexto da Procuradoria Europeia. E, portanto, tudo o que fiz foi realmente orientada
para esse propósito e tenho esperança de que o Tribunal tome uma decisão nesse sentido, porque é absolutamente inadmissível, do meu ponto de vista, que o Governo tenha tido uma interferência, como teve na nomeação do Procurador Europeu. Agora, do ponto de vista pessoal, Ana Carla Almeida, enfim, segui, como aliás faço sempre, enfim, as coisas têm o impacto que têm na altura e a seguir vamos à nossa vida. Muito bem. Falando de fundos europeus, que é um tema que interessa muito à opinião pública, a doutora coordena o think tank da Procuradoria-Geral da República, criado para acompanhar os riscos de fraude dos recursos financeiros da União Europeia. O Ministério Público, a Polícia Judiciária e os tribunais estão os mais capacitados para investigar os desvios de fundos estruturais do que estavam nos anos 80 e 90. Portugal vai receber cerca de 50 mil milhões de euros até 2030. Bem, sobre o think tank podemos falar um bocadinho melhor sobre o que é o think tank e o que faz lá mais adiante, mas então a pergunta de se estão mais capacitados, evidentemente estão mais capacitados. Acontece é que os indivíduos que praticam crimes também estão muito mais capacitados. E, portanto, estão à frente das autoridades? Bom, isso estão sempre, já sabemos, não é? Portanto, neste jogo do gato e do rato. Eles estão sempre à frente, sabemos. Nesta área estão indiscutivelmente mais à frente do que os órgãos de polícia criminal, do que a PJ, que é a entidade que nesta área é competente para investigar esta área, e do que os magistrados. Eu acho que foi feito, apesar de tudo, algum esforço de formação, mas foi um esforço um bocadinho intermitente. Se eu olhar para aquilo que eu acho que deve ser a investigação nesta área, o esforço que foi feito, há uma grande imparidade entre esse esforço e aquilo que eu antevejo que devia de ser uma resposta proficiente para a investigação nesta área. O Ministério Público fez realmente algum esforço, eu participei, dinamizei algumas ações de formação, de vez em quando ainda faço, ainda me pedem, para a semana vou fazer uma que me foi solicitada. Acho que a PJ fez menos, infelizmente. Depois a PJ teve ainda o problema acrescido de, para além de ter poucos recursos, mesmo quando depois conseguiu ter mais recursos, há uma grande rotatividade nas equipas e, portanto, isso dificulta, a ausência de permanência dificulta que haja de facto formação, porque mesmo que haja, depois eles vão-se embora e saem das equipas que têm, portanto, os crimes, esta tipologia de crimes. E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que às vezes é desconsiderada. A investigação na área dos crimes, portanto, estamos a falar de criminalidade económica ou financeira, mas há não é uma espécie, é mesmo isso, há uma complexidade acrescida em cima da complexidade da investigação económica ou financeira, que resulta de dois aspectos. Tem a ver com... Há uma estrutura de governação autónoma nos fundos que é preciso conhecer. E ela já tem alguma complexidade. Sim. Tem muita complexidade, sim, diria eu. É preciso conhecer a estrutura de governação e depois há outra complexidade. É preciso conhecer o vocabulário. Se nós ouvirmos alguém que está ligado aos fundos a falar daquela realidade entre eles, acontece um fenómeno engraçado, que é nós compreendemos as palavras todas que eles estão a dizer. É pior, é. Acredito que é. Vai perceber o conjunto das palavras, mas não compreende o resultado. Mas eles estão a falar exatamente... É uma espécie de iliteracia. É. E quem domine esse conhecimento tem muito poder, para o bem ou para o mal. E depois esta estrutura de governação tem o seu interlocutor é Bruxelas, o que faz com que de facto ainda se feche um bocadinho mais a informação sobre ela própria. Portanto, um magistrado que queira interessar-se por esta realidade, das duas uma, ou vai trabalhar, de facto, vai ter alguns processos nesta área e vale a pena o seu comprometimento com a informação, ou se vai ter um processo de vez em quando, se calhar não vale a pena. E depois o que é que acontece quando tem o processo? O que é que acontece quando nos confrontamos com uma realidade que não conhecemos? Não sabemos interpretar? Sim. E afastamos. É um processo, um processo psicológico mais ou menos natural e compreensível, não é? Depois os resultados não podem ser fantásticos e brilhantes. E há questões legais. Acrescidas. Quer dizer, o enquadramento legal que temos... Vamos falar um bocadinho mais das entidades gestoras dos fundos para tentar perceber essa governança e para tentar perceber essas estruturas. As entidades gestoras dos fundos têm estruturas, meios, capacidade e motivação para prevenir as fraudes com fundos estruturais? Isto é uma pergunta no sentido em que no relatório de janeiro de 2022 o think tank liderado pela doutora afirmou que existem insuficiências na política antifraude implementada por essas mesmas entidades. Bom, vamos lá ver. Uma coisa é, se nós olharmos para o sistema de gestão e controle interno,
E outra coisa é a realidade na prática. Bom, e há muito discurso oficial, e é verdadeiro, não há nada de falso nisso. Há um discurso oficial de que o sistema de controle interno ligado aos fundos, ele existe e há uma grande sindicância relativamente à atribuição dos fundos. E é verdade isso, não há nada de errado nisso. Aliás, se compararmos a sindicância na atribuição dos fundos com outras entidades públicas, de facto, são realidades incomparáveis. Isso deve ter a Bruxelas ou há uma vontade própria Não. nacional? Há regras muito apertadas sobre isso. Quer dizer, o próprio Tratado de Funcionamento da União Europeia obriga os Estados-membros a terem e o Regulamento Financeiro, mesmo o artigo 59, uma coisa assim, estabelece. Vamos lá ver, portanto, a regra é os Estados-membros são obrigados a ter um controlo sobre a defesa dos interesses financeiros da União Europeia pelo menos igual àquele que têm relativamente à defesa dos seus interesses financeiros próprios. E depois o regulamento financeiro diz mesmo que os Estados-membros, que são aqueles que em primeira linha têm que defender os interesses financeiros da União Europeia, têm que garantir um sistema de gestão e controle interno robusto que garanta, de facto, os princípios da transparência, da não discriminação e que garanta que, de facto, há uma boa gestão na atribuição dos fundos, que este sistema de gestão e controle interno garante que não há conflitos de interesses, que não há corrupção, que não há fraude, que não há irregularidades, ou que se há, o sistema está implementado de maneira a que diagnostica essas situações. Quer dizer, é capaz de as sinalizar e sinalizando depois serão encaminhadas. Bom, qual é o problema de qualquer sistema de gestão e controle? Mas ainda há uma questão para responder ainda à sua questão. Quem é que em Portugal controla e audita o sistema de gestão e controle interno no modelo de governação? É a Inspeção-Geral de Finanças, que é, no modelo de governação, é a autoridade de auditoria. Portanto, antes de qualquer período de governação, antes de qualquer período de programação, a Inspeção-Geral de Finanças tem de verificar e auditar se o sistema de gestão e controle interno garante esses tais princípios que deve garantir, audita e verifica, e, enfim, a Inspeção-Geral de Finanças é uma entidade que o faz com crédito, sem nenhuma suspeita sobre a Inspeção-Geral de Finanças, pelo contrário. E tem feito esse trabalho. Tem feito sem nenhum problema e com todo o crédito, como eu disse. Aliás, diz recorrentemente que tem um contrato de confiança com a Comissão Europeia, o que, aliás, é verdade. Portanto, podemos estar descansados quanto a isso. Agora, a questão que se pode colocar é: e um sistema de gestão e controle interno é infalível? Claro que não. Nenhum sistema de gestão e controle interno é infalível. Evidentemente. E algum sistema de gestão e controle interno, em algum período de programação, esteve sujeito ao stress que este está, de termos em execução simultânea, em concomitância, mais do que um período de programação, e ao mesmo tempo o PRR, que é uma realidade que não conhecíamos, com este stress de termos passado pela pandemia, agora com estes problemas todos económicos, já vamos falar mais à frente. Com estes problemas económicos todos, portanto, é evidente que há aqui riscos acrescidos, não é? E, portanto, por um lado, sim, podemos estar tranquilos porque é um sistema de gestão e controlo que é fiável, que é funcional, que é auditado e que existe. Sim, isto dá-me tranquilidade. Por outro lado, temos que ter atenção que não há sistemas absolutamente invioláveis, e à prova de bala que estamos numa situação de grande stress e, portanto, temos que encontrar aqui um balanceamento entre estas duas realidades e estar vigilantes, que é o princípio da prudência, penso eu, na boa gestão. E olhando precisamente para uma realidade concreta, o Programa de Recuperação e Resiliência vai disponibilizar entre as várias tranches, digamos assim, um total de quase 20 mil milhões de euros. A doutora Ana Carla Almeida assinou um relatório em abril de 2020 em que detectou vários problemas na Comissão de Acompanhamento e Controlo do PRR. Essa comissão está efetivamente a escrutinar e a prevenir fraudes? Bom, vamos lá ver. Aquilo que eu disse nesse relatório baseou-se muito num trabalho que foi feito pela própria Inspeção-Geral de Finanças, que depois foi veiculado para a CAC. Eu não queria muito avançar relativamente... A CAC é a Comissão de Auditoria e Controlo. Lá está a ver, erro. tem toda a razão, absolutamente. Fez muito bem em ter chamado a atenção.
A ideia enfim, que o Ministério Público tem é, a cada pedido de desembolso feito pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, fazer um relatório que sintetize aquilo que aconteceu nos 6 meses anteriores, à semelhança do que fizemos relativamente a esse primeiro pedido de desembolso. E, portanto, estamos neste momento exatamente a elaborar esse relatório e, portanto, não quero estar aqui a avançar, porque, na verdade, estamos a refletir sobre isso. O que é que eu posso dizer quanto ao que aconteceu desde os 6 meses anteriores até agora, desde o primeiro pedido de desembolso até agora? Eu quero aqui registar isso, e digo isso antes do mais, com muito agrado, que muitas das coisas que o Ministério Público referiu, felizmente foram acolhidas. E, portanto, essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Uma delas tem a ver com uma preocupação que o Ministério Público tinha referido, com a análise sistemática que é feita à questão do duplo financiamento, à prevenção do duplo financiamento que é feita pela ADC. O que é o duplo financiamento? É evitar que o mesmo, no fundo tem a ver com isto, evitar que o mesmo, que no fundo o mesmo projeto, a mesma operação, seja financiado por mais do que um fundo. Basicamente é isto, pronto. Depois pode ter outras implicações, mas genericamente podemos dizer que é isto. Neste momento, essa análise sistemática já é mais abrangente e, portanto, o Ministério Público congratula-se com isso. No entanto, continuamos a achar que a forma como metodologicamente é feita, do nosso ponto de vista, não garante ainda absolutamente de forma preventiva que não haja duplo financiamento. Mas também compreendemos, e não posso deixar de dizer isso, que a tarefa que a ADC tem no Estado da Arte, a autoridade da concorrência. Não. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Não podemos também deixar aqui de dizer que a forma como enfim, o Estado da Arte hoje está, que é uma tarefa muito difícil conseguir fazer melhor do que o que está a ser feito. Mas eu não posso deixar de pontuar que, na verdade, como está a ser feito, pode não ser ainda absolutamente eficaz e temos que ainda melhorar um pouco mais isso. Mas há coisas que realmente melhoraram, essa é uma delas. Coisas que ainda não melhoraram. Melhorou bastante alguns aspectos relativamente ao sistema de controle interno, melhoraram, mas a IGF continua a dizer que o sistema de controle interno não está completamente implementado na estrutura de Missão Recuperar Portugal. Ora, isso continua-me a preocupar, porque se o sistema de controle interno não está completamente implementado à medida que o programa está a ser executado, eu vejo isso como um fator de risco. Também não tem, em Portugal parece que temos que sempre fazer esta ressalva, isto não tem nada a ver com as pessoas que estão à frente da estrutura de Missão Recuperar Portugal, que aliás eu devo até dizer que são pessoas bastante abertas, que se preocupam muito até com a transparência na informação, e a quem se lhes pediu no fundo uma coisa quase impossível, que é no fundo pusessem um programa a funcionar ao mesmo tempo que criassem a equipa e no fundo que fizessem as duas coisas em simultâneo. Não se trata propriamente de mudar a imagem que se costuma usar, não é? É mudar os pneus do avião em movimento. Eu acho que é mais do que isso, é construa o avião ao mesmo tempo que o avião faz a viagem. Foi mais ou menos isto que se lhes pediu. De facto, era uma coisa quase impossível. É por isso que quase ao fim de um ano ainda nem sequer os recursos humanos todos tinham. Portanto, o que se lhes pede é uma coisa quase impossível. Mas eu também não posso deixar de pontuar que é um fator de risco, na verdade, o sistema de controle interno não estar implementado ao mesmo tempo que o programa está em execução. E uma última questão, se calhar, enfim, que já o think tank abordou quando fez uma análise prévia ao modelo de governação da própria CAC e manifestou isso, aqui uma questão de segregação de funções na CAC que não está assegurada, que o Ministério Público também já referiu isso nesse primeiro relatório. Continuamos a achar que isso é importante porque nós achamos que as questões do funcionamento dos modelos de governação são determinantes para o exercício das missões, não são questões de pormenor. Isso, enfim, está em reflexão, parece que enfim, essa crítica pelo menos foi considerada e, portanto, admitimos que pode vir a ser também alterada, mas neste momento ainda é uma questão que ainda se coloca, mas pronto. Há uma outra questão de fator de risco, que é a questão dos conflitos de interesse e de incompatibilidades.
Um deles foi um caso público, conhecido recentemente, é o caso do marido da ministra Ana Abrunhosa, que tem tutela sobre alguns órgãos que fazem, coordenam ou fiscalizam a gestão dos fundos europeus. A ministra Ana Abrunhosa, quero dizer. Ora, o seu marido recebeu várias centenas de milhares de euros de fundos estruturais. Não quero, obviamente, que a doutora Ana Carla Almeida se pronuncie sobre o caso concreto. A pergunta é meramente abstrata. Os conflitos de interesse e as incompatibilidades têm sido acauteladas na gestão dos fundos estruturais? Em termos abstratos, sim. Portanto, isso formalmente está mais do que garantido. Agora, se me pergunta se em termos de facto isso está acautelado, eu tenho visto que pode não estar. Aliás, nós no início do Think Tank, por exemplo, fizemos uma reflexão sobre, com todas as pessoas, e há muitas pessoas fora da estrutura de governação dos fundos, mas muitas também da estrutura de governação dos fundos, e fizemos uma reflexão sobre fraudes mais recorrentes e perfis de infratores. E toda a gente referiu a situação dos conflitos de interesse. Portanto, apesar de o sistema de controle interno prever várias situações para controlar os conflitos de interesse, de facto, situações de conflito de interesse é referido como uma das situações frequentes, das situações que dão depois origens a fraudes. Portanto, nós temos situações, por exemplo, em que às vezes há uma proximidade, pode não ser familiar, até pode ser pessoal, mas também, obviamente, também familiar, de alguém se candidata a um fundo junto a um decisor, seja ele qual for, não interessa agora aqui se é ministro, secretário de Estado, se é presidente de Câmara, não interessa agora, se é um dirigente da administração pública, mas essa proximidade de um candidato a alguém que está do lado do poder público é um fator de risco importante. Claro que é. Portanto, eu, em abstrato, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Em abstrato, chamaria a atenção para o seguinte. As estruturas de governação nos fundos têm um pendor, eu não sei se devo dizer politizado, se devo dizer mesmo partidarizado, que resulta, assim? Resulta de que, desta circunstância, de que, enfim, é a lei mesmo que diz, que o presidente da comissão diretiva das CCDRs é também o gestor, vou dizer o gestor, enfim, dos programas operacionais, por inerência. Ou seja, as CCDRs são cargos de nomeação política e, portanto, quando está a falar de partidarização e política, sim, está a falar nesse sentido. Sim, e depois são também gestores dos programas operacionais. E depois se juntarmos a isto esta pressão constante que nós vemos, isso aí não é o partido A nem o partido B, é o partido A mais o B mais o C, são todos, claro, esta pressão a que nós assistimos para a execução. Não é errado que haja execução, mas o que era ideal era que houvesse boa execução e que os fundos fossem de facto utilizados para os fins das políticas públicas a que se destinam. E eu não estou a dizer que a má execução é sempre fraude ou que é sempre irregularidade, mas uma má execução também pode ser a utilização daqueles recursos financeiros desviados, não é desviados no sentido do crime, mas fora do âmbito das políticas públicas que lhes estão subjacentes. Isso até cria problemas mesmo de concorrência desleal, claro, no contexto do funcionamento da economia. Mas a politização que estava a referir há pouco, independentemente, não interessa agora aqui o governo ou o partido, não interessa, mas há sempre, isso faz com que o governo tenha sempre uma influência importante sobre essa nomeação política e também que, se existir alguma espécie de favorecimentos, exista sempre ao partido do governo, seja qual for o partido que está no governo. Portanto, essa faz lembrar um bocado dos anos 80, 90. Parece que é uma realidade que não mudou. É por isso que eu acho que o que é melhor que aconteça é que existam regras claras, relativamente às quais não haja dúvidas, que toda a gente compreenda e que não sejam depois, quando há fatores de stress, se suscita a necessidade de alterar, de clarificar, de voltar atrás, de voltar à frente. As regras têm que ser pré-existentes, claras, que tem que haver consenso na comunidade relativamente a essas regras e quando existem problemas, aplicam-se as regras. Porque o que não pode acontecer é isto que tem acontecido de avanços e recuos relativamente às situações. Porquê? Porque isso isso aumenta a desconfiança que já existe dos cidadãos face ao poder público e isso alimenta aqueles incêndios que já existem de discursos populistas e nós não queremos, é o contrário. Queremos que as pessoas confiem nos decisores públicos e políticos e que confiem nas instituições. Mas para isso as instituições têm que ter regras transparentes de funcionamento
e de sindicância e que não haja dúvidas sobre o que estão a fazer. Se começamos a criar esta maionese de dúvidas sobre e se, damos lugar a estas situações e não queremos. Não estamos a falar sobre dúvidas que tínhamos sobre as pessoas em concreto. As regras destinam-se exatamente a também salvaguardar as pessoas. Vamos a falar sobre dúvidas sobre a lei. Sim. Quando vêm com essa conversa de que não pode haver muitas regras porque depois isso é limitador e depois qualquer dia não temos pessoas que querem vir para a política. Pelo contrário, se as regras forem claras, protegem também as pessoas. Porque quando há incidentes, as regras também servem para salvaguardar as pessoas que podem fazer a demonstração de que não têm realmente nada a ver com isso. E eu acho que, enfim, é a minha opinião, vale o que vale, é que nós precisamos, talvez tenhamos de ser ainda mais rigorosos em Portugal nesse tipo de controlo nas regras da transparência e da probidade, para que daqui a um tempo possamos talvez então ser menos exigentes, digamos assim. Deixa-me fazer duas perguntas muito rápidas. Há dados de fraudes que tenham sido descobertas pelas auditorias realizadas? Há algumas, há. Pode-nos falar de algum desses dados? Não tenho esses dados porque são já duas perguntas e que me levariam a falar muito. Uma, que tem a ver com a qualidade das auditorias e outra com a má qualidade dos dados estatísticos na justiça em Portugal. Que eu até me custa dizer que são dados estatísticos aquilo que nós temos. Sim. Mas então, relativamente às estatísticas, relativamente em primeiro lugar à qualidade das auditorias. Eu não sou auditor e não estou a falar da qualidade do ponto de vista do resultado das auditorias enquanto auditorias. O que eu quero dizer é que, por um conjunto de circunstâncias, cada vez mais as autoridades que têm de fazer auditorias, por exemplo, externalizam esses serviços. Portanto, fazem contratos, contratam consultoras e, portanto, contratam consultoras ao preço que lhes é possível pagar. Isso desconheço, não sou dessa área, mas o que eu vejo é que auditorias por pessoas que não conheçam bem o negócio pode não ter o mesmo resultado. E eu já sei o que é que as pessoas que me estão a ouvir dessa área vão dizer. Mas é que dentro das entidades há pessoas que depois controlam esse serviço. Pois, não é a mesma coisa e eu tenho visto isso na prática. Não é. Depois tem acontecido outro fenómeno ultimamente que me tinha sido dito, isso tem a ver com a pandemia, que é a história das auditorias à distância. Portanto, estão no gabinete, pedem os documentos aos beneficiários, que enviam e são analisados na secretária. Bom, na verdade não é só, tenho agora a informação, já fui recolher informação, porque me parecia um pouco anómalo que isso ainda estivesse a acontecer, na verdade já acontecia antes da pandemia e está a continuar a acontecer. Ora, evidentemente que o output de um trabalho de auditoria feito à secretária não é a mesma coisa que resulta de uma deslocação. Portanto, pergunta-me, há processos que começam com resultados de auditoria? Há, mas menos do que eu, por exemplo, via há uns anos atrás. Porque há uma má qualidade das auditorias. Não é a qualidade técnica. É as circunstâncias que acabam por interferir no trabalho dos auditores. Como falou e bem da questão das estatísticas da Justiça, que de facto não, é muito difícil falar em estatísticas da Justiça, mas esteja como eu tenho que fazer esta pergunta. Quantos inquéritos por crimes, desvios de fundos e crimes conexos estão abertos? Eu, em maio de 2020, por exemplo, recolhi uma notícia, uma fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, que referia 15 inquéritos. Sim, quando eu deixei o DCIAP estavam 16 inquéritos abertos por fraude na obtenção de subsídio no DCIAP. A nível nacional, eu podia ter ido ver, basta ir ao relatório do ano passado e ver, mas porquê que eu acho que isso não diz muito? Grande coisa. Não diz. Não diz desde logo porque podem existir outros que não estão classificados assim, não há nenhum rigor na classificação do tipo de crimes nos processos, mesmo que eles estejam classificados assim, se eu quiser saber de forma estruturada qual é o fundo que está envolvido, quantas pessoas são, que tipologia de incentivo eu tenho ali, não sei, não faço ideia. Qual é a localização geográfica? Não sei. Ou seja, se eu quiser fazer uma abordagem preventiva ao fenómeno da fraude em Portugal, a partir da estatística, dessa realidade, da estatística da justiça, o que eu tenho é não sei se é uma caricatura, se é uma sombra, não faço ideia. Portanto, não vale a pena sequer abordarmos a realidade por aí. É por isso que o think tank se mobilizou e conseguiu, de facto, incentivar isso, a realização de um estudo que, neste momento, com financiamentos do POAT, está a fazer com uma equipa técnica da Nova e da nova SBE e do ISCTE, um estudo justamente para conhecer a realidade dos fundos estruturais em Portugal. Portanto, não são todos os fundos, mas já é uma parte.
enfim, está até a ser mesmo muito difícil. Eu tenho aqui que tirar chapeau àquela equipa técnica. Está a ser muito difícil recolher os dados, mas vamos conseguir e, portanto, fazer a primeira fotografia o mais aproximada possível das fraudes num contexto abrangente. Quando é que teremos essa fotografia? Bom, era suposto termos já para o ano que vem, mas com estas dificuldades que estamos a ter na aquisição dos dados, mas isso vai ser público. O estudo não é para o think tank, não é? O estudo é para a comunidade e, portanto, daremos notícia disso. Sim. E falando nesses casos de possíveis fraudes, possíveis crimes, tivemos em Portugal, há relativamente pouco tempo, o chamado caso das golas, que levou à acusação de um ex-secretário de Estado, de um ex-membro da Proteção Civil, enfim, que tinha a ver também com fundos de Bruxelas e que obrigou Portugal a devolver mais de 800 mil euros a Bruxelas. E, mais uma vez, de forma abstrata, não querendo falar deste caso em concreto, mas aquilo que eu lhe queria perguntar, Ana Carla Almeida, é se este tipo de situações, por um lado, tem acontecido com regularidade e se isto significa, o que é que significa exatamente Portugal ter que devolver fundos a Bruxelas? Eles são perdidos definitivamente? Explique-nos um pouco como é que isso se processa. Bom, não estou a falar desse caso, vou falar em geral. O que acontece é que as autoridades de certificação, portanto, que têm no modelo de governação essa competência, podem entender, face a uma situação de suspeita de fraude ou de fraude já confirmada, podem olhar para a despesa que já foi paga e podem entender que, enfim, eu vou dizer de forma talvez um pouco incorreta, mas que é a maneira de se compreender melhor. Enfim, na conta corrente que têm com Bruxelas, podem entender que aquela despesa tem problemas e, portanto, retiram essa despesa na sua contabilidade com Bruxelas, mas a despesa foi feita. Portanto, ela tem de ir para algum lado, que é esta coisa maravilhosa da contabilidade, ela bate sempre certa, mas está em algum sítio. E, portanto, está no Orçamento de Estado português. Portanto, retiram da contabilidade com Bruxelas e colocam-na no Orçamento de Estado Ou seja, português. alguém tem que pagar. Claro, porque a despesa foi feita. Não, a despesa já é um custo. Custo e uma despesa. Já existiu. Portanto, o beneficiário já recebeu aquele dinheiro. Há uma suspeita de que há aqui uma fraude ou já dependendo da fase em que estivermos, é realmente uma fraude e, portanto, o que Portugal faz é certifica essa despesa, retira da contabilização, enfim, da sua conta corrente com Bruxelas e assume o Orçamento de Estado essa despesa. Na prática, só é paga pelos contribuintes portugueses. Claro que depois, enfim, isso é colocado numa base de dados dos devedores e, portanto, o Estado português há depois tentar recuperar, sim, com muito pouco sucesso. Depois, se nós estivermos perante, se o beneficiário for um privado, o que está em causa é apenas a parte relativa à contribuição dos fundos europeus. Se a parte visada, o beneficiário, for uma entidade pública, nós estamos a falar de 100%. Exato. Porque o beneficiário pôs a parte da contribuição, a parte que não é financiada, pôs a cargo do Orçamento do Estado. Portanto, digamos que é 100% de prejuízo para o Estado, para o Orçamento do Estado. E falando precisamente na execução de fundos, e nomeadamente do PRR, que, enfim, já parece estar um pouco atrasada essa execução. Esta fraca execução é de alguma forma também um excesso de burocracia? Falava há pouco também dessa questão da falta de regras claras às vezes. Isso também implica com a burocracia de ter acesso aos fundos comunitários? Isso também atrapalha? Há várias questões aí. Portanto, a questão da burocracia em geral é sempre um malefício, quer pode ser sempre uma entrave à execução dos fundos ou é sempre um problema, digamos assim, para as decisões em geral na área pública e não só, mas enfim, para os decisores públicos em geral, porque pode criar ali sempre uma zona propícia a comportamentos corruptivos, digamos assim. Portanto, quando falamos em burocracia, temos que ter sempre a preocupação de afastar essas questões da burocracia, tornar os procedimentos transparentes, claros, simplificados. Isso é sempre uma regra, digamos assim, para a boa gestão e nos fundos isso não é exceção. Aliás, queria até dizer que uma das decisões que o think tank tomou agora neste segundo período da sua vigência foi até criar um pequeno grupo dentro do think tank para pensar justamente e fazer propostas nesta questão da simplificação da linguagem no âmbito da atribuição dos fundos.
Sim, portanto, uma das questões que se pode melhorar é essa, de facto, portanto, a simplificação. Também pode promover a corrupção. É isso que eu estou a dizer. Portanto, em geral, a burocracia em geral, ou seja, a dificuldade no acesso à informação em geral, nas decisões públicas, é sempre um fator possibilitador, facilitador de práticas corruptivas. Portanto, quanto mais transparente for o processo decisório público em geral e nos fundos em particular, claro que é disso que estamos a falar, mas em geral, quanto mais transparente, simplificado, acessível e eu diria até digitalizado, menos intervenção humana, digamos assim, menos capacidade, menos possibilidade há de práticas corruptivas acontecerem. A questão dos fundos em Portugal tem uma característica importante que é há o decisor público, há os programas de gestão operacional e há os candidatos que querem ter esses fundos e depois no meio há uma espécie de intermediário que são os consultores. Pode haver Essas ou não, empresas, pode haver ou não, mas geralmente há. Sim. Essas empresas de consultadoria promovem transparência ou podem ser um obstáculo a essa transparência? Bom, são operadores económicos, eu não gosto de me pronunciar sobre, enfim, quem exerce a sua atividade e acredito que relativamente aos consultores acontece o que acontece com qualquer outra realidade. Há bons consultores que prestam um serviço de esclarecimento junto de beneficiários e sem os quais se calhar os beneficiários não conseguiriam chegar a certo tipo mais complexo de benefícios financeiros. Pronto, e haverá outros, como eu também já vi, que anunciam os seus serviços até garantindo desde logo a aprovação, que é uma coisa um pouco bizarra, para não dizer suspeita, não é? No outro dia, até a conversarmos sobre isto com um dos elementos do think tank, houve um dos elementos que teve esta ideia que eu acho que se justifica ser melhor refletida em grupo, que é porque é que a estrutura de governação dos fundos não cria uma entidade, enfim, custeada, por exemplo, com a assistência técnica, que justamente tivesse essa função de assessoria, de consultoria junto dos beneficiários, mais em situação mais difícil, mais fragilizada, com menos capacidade. Com maior dificuldade em perceber como é que funcionam as regras. Exatamente, enfim, que lhes desse, que não tenha completamente segregada de qualquer função na administração ou na atribuição dos fundos, cuja função seria justamente só essa, dar essa assessoria no acesso aos fundos. Podia ser interessante. Claro que isto tem impactos financeiros, esta entidade teria impactos financeiros, mas se calhar é uma ideia que vale a pena nós pensarmos e até vermos o que é que isso significaria, porque se calhar, digamos que retiraríamos alguma intermediação que é feita sem grande mais-valia. Duas últimas questões que lhe pediam, uma resposta rápida, que já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Ainda há pouco falou na pressa na execução, e é verdade, nós estamos atrasados, temos pressa em executar os fundos europeus. Essa pressa, por si só, pode ter um risco claro de corrupção e desvio de fraudes. Não tenho dúvidas que a pressa em executar é sempre um fator de risco de irregularidades e de fraude. As estruturas ligadas aos fundos atualmente estão muito pressionadas, mais do que alguma vez tiveram, por todos aqueles fatores que dissemos, pela execução ao mesmo tempo de programas novos que não tinham e em concomitância, que isso não existia. Há um problema de recursos humanos ligados também às estruturas de governação, como aliás vimos que referiu o relatório da estrutura de missão Recuperar Portugal. De facto tinham naquela altura ainda um sério problema de recursos humanos, que aliás se mantinha ainda até há relativamente pouco tempo. Agora, enfim, foi alterada, há uma alteração legislativa que lhes vai permitir resolver isso com maior facilidade. Mas, portanto, sim, no quadro atual em que nós estamos, essa pressão para a execução, eu não tenho a menor dúvida que sempre foi um problema, agora é um problema com um stress acrescido. Esse é um problema que eu diria que é um risco de grande... Um risco elevado de práticas que podem levar à má atribuição de fundos. Não só de fraude e de corrupção, mas à má utilização, porque, vejamos, cada vez que estes recursos financeiros são mal utilizados, são as políticas públicas que lhes são subjacentes que estão postas em causa. E é disso que estamos a falar. Se calhar, quando nós... dos portugueses que é posto em causa. Claro, é disso que estamos exatamente a falar. Nem sempre será fraude. Aqui no Justiça Cega, uma última pergunta, aqui no Justiça Cega temos a morosidade da justiça, nomeadamente na área da criminalidade económica ou financeira, como uma grande preocupação. Já abordamos o tema com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária e vamos continuar a abordar no futuro. Perguntando a Ana Carla Almeida, uma dessas soluções pode passar pela criação de um Tribunal de Competência Especializada de Julgamento que conclua a arquitetura da especialização iniciada com a criação do TCIAP e o Tribunal Central de Instrução Criminal. A Constituição é um obstáculo a esta ideia?
Sim, portanto, às vezes associada à morosidade vêm assim estas coisas como diminuir os recursos, a justiça negociada, como se o problema da morosidade pudesse ser resolvido pontualmente por uma solução. Tendemos enfim, quando estamos confrontados com um problema que nos entra pelos olhos adentro, queremos encontrar uma solução que era uma espécie de panaceia para tudo. E eu preferia que as questões da morosidade da justiça na área da criminalidade económica ou financeira tivessem uma abordagem mais racional e estruturada do que estarmos agora aqui a tentar encontrar de repente um problema que vai agora resolver estas questões todas, não é? A primeira era aquela de que tentei falar no início, é olhar para a investigação criminal de uma outra forma, completamente diferente. Nós percebemos que a investigação na área económica ou financeira é cada vez mais complexa, porque a realidade é também mais complexa e mais diversa. Então temos que perceber que só há uma maneira de olharmos para isto, é trazermos para a investigação essa diversidade de conhecimento como recurso recorrente. Não podemos continuar a olhar para a criminalidade económica ou financeira como se olha para um acidente de viação, uma ofensa à integridade física, e achar que, por exemplo, o conhecimento económico ou financeiro é uma perícia que se pede quando for necessário. Não pode ser. Se queremos compreender a complexidade dessa realidade, temos que trazer para as nossas investigações, num conceito de multidisciplinaridade à séria, esses recursos. Portanto, nós temos que perceber é que a realidade mudou. Não Operação Marquete e no Universo Espírito Santo, mas sim de uma lógica integrada. Mas integrada desde o início. E efetivamente que justifiquem de forma geral. E a forma como nós também tratamos a informação. Não pode ser página 1, página 2 e num amontoado de informação que ninguém entende. As pessoas têm de ter o acesso à informação de forma amigável e racional, de forma organizada. Porque cada vez mais trazemos informação, quer em suporte analógico, quer em suporte digital, mas essa informação tem que fazer sentido, não só para mim que domino a investigação, mas para o juiz a quem eu vou entregar o processo e digo que há alguém que tem que ser sujeito a julgamento por isto, mas para os advogados que têm que se defender. O seu direito de defesa depende da compreensão da prova, mas não sou eu que tenho que ir mostrar e fazer o desenho às pessoas em julgamento. Ela tem que se bastar a ela própria. O processo tem que ser racional e amigável para toda a gente. Portanto, há um conjunto de saberes que nós temos de trazer e não temos que assumir que o magistrado tem que saber disso tudo. Não tem que saber de gestão documental, não tem que saber... Tem que ter magistrados, inspectores judiciários, peritos contabilísticos... Especialistas. Eu até tiraria a palavra peritos é de vez em quando. Nós temos de ter consultores, assessores, com conhecimento do que é a necessidade da investigação criminal, mas desde o primeiro momento, e trabalhar em equipa sobre isso. Isto significa que o Ministério Público perde a titularidade do inquérito? Claro que não. Claro que não. Mas significa que tem que ter um quadro de peritos, por exemplo? De peritos, de especialistas, de várias áreas, então nos fundos, depende depois da área que estivermos a trabalhar, mas isto é uma concepção completamente diferente, não é responder reativamente no processo X e Y, não. Isto tem que estar concebido previamente, de forma pré-organizada, mas também para isso é preciso que nós saibamos como é que isto se faz, como é que se planifica, como é que se organiza e como é que as instituições podem pôr este modelo a funcionar e não partir do princípio que porque somos magistrados sabemos fazer isto. Não sabemos. Mas há quem saiba. Então porquê é que não perguntamos a quem sabe que nos ajuda a concretizar este objetivo? E prestar contas sobre isso. Prestar contas sobre quanto é que isto custou. Quanto é que custou a investigação Marquês ou BES? Não sabemos. Mas não temos o direito de saber? Com certeza que sim. Sim. Temos. E eu sou magistrada e quero saber o que é que não aconteceu bem no meu processo. Eu ando atrás disso. Para melhorar, não é para responsabilizar, é para melhorar procedimentos. Mas isso ou está feito de forma estruturada e funciona e é eficiente, ou é uma coisa completamente casuística e inconsequente. E nós não conseguimos dar resposta às pessoas assim. E eu acho que as pessoas têm direito de pedir resposta. Portanto, esse discurso redondo, de que é o tempo da justiça, que eu, aliás, estou para saber o que é exatamente o tempo da justiça, e que é as perícias, e tudo isso é verdade, mas isso é insuficiente. E somos nós que damos a cara pela administração da justiça nessa área. E então, se damos a cara, temos que dar a cara de forma satisfatória. E as pessoas pedem-nos contas por isso e têm todo o direito de o pedir. Eu gostava muito, mas eu acredito que é possível. Porque o Ministério Público é um conjunto de pessoas muitíssimo qualificada, muitíssimo empenhada, e, portanto, eu acredito que é possível dar essa resposta. Mas não é só criar equipas, é também temos de fazer vir já de trás. Sim, é uma coisa que tem de ser estruturada, profissionalizada, e falta-nos esse pequeno percurso do caminho que eu acredito que vamos dar esse passo, mas falta-nos dar.
Ana Carla Almeida, no Justiça Cega queremos sempre ouvir alguma história, uma situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado. Para o testemunho desta semana, de olhos bem fechados, Ana Carla Almeida, que história nos traz? Muito bem, mas eu não respondi à pergunta, eu não gosto de fugir às questões. Não, mas respondeu. Eu diria que há um problema de constitucionalidade relativamente aos tribunais constituídos para julgar só determinados casos. Eu penso que aí haveria um problema de constitucionalidade. Sim, não respondi, não quero fugir. Muito bem, então uma história. Eu costumo lembrar-me desta história para explicar que polícia é polícia, magistrado é magistrado, e foi para mim um ensinamento de humildade. Nós estávamos a organizar, enfim, precisávamos de, talvez no meu primeiro caso de fraude de subsídios assim mais relevante, e estávamos a organizar umas buscas porque precisávamos de encontrar uns dossiês que não sabíamos onde estávamos, e organizámos várias buscas e no dia em que as executámos não encontrávamos os dossiês, e o último sítio onde fomos foi um domicílio. E entramos na casa, que achávamos que era a última esperança, e portanto ali é que estavam os tais dossiês, e abrimos a porta e a casa estava completamente vazia, não havia lá nada, nem uma cadeira, nada que indicasse sequer que a pessoa ali estava. E portanto eu achei, bom, afinal, ao contrário de todas as expectativas, este senhor não mora aqui. Portanto, vamos embora. Mas o senhor da Polícia Judiciária que estava lá, que passou a ser para mim um polícia de referência, disse, olha, senhor fulano tal, então e as garagens? E eu até pensei, mas as garagens? Eu pensei que só havia, quanto muito, uma, que aliás nem me tinha lembrado. E também, para meu espanto, o senhor visado disse, não, as garagens estão lá em baixo, e abriu, pôs à disponibilidade de todas as garagens, e começa a abrir 1, 2, 3, 4, 5, já nem sei quantas eram, mas 5 garagens, e estavam lá as garagens todas com os dossiês, uma secretária, pela primeira vez, isso já foi há mesmo muito tempo. Era um escritório secreto. Era um escritório com uma gruta secreta. Sim, uma impressora portátil. Eu fiquei admiradíssima, eu nunca tinha visto naquela altura, porque já sou uma pessoa idosa, uma impressora portátil, portanto, uma coisa bem sofisticada, um escritório nas garagens. E eu, a partir daquele dia, pensei de facto, bom, polícia é polícia, um operacional é um operacional, e um magistrado é um magistrado, e ficou sempre isso na memória como uma referência para mim. Mas traziam-nos uma segunda história. A segunda história é uma história mais enfim, humana, e tem a ver com um caso de abuso sexual de uma menina no Seixal, que me confrontou, no fundo, com... foi na minha primeira... Não foi a primeira colocação, mas foi a segunda, que me confrontou com o que nós realmente pensamos que fazemos e se calhar não fazemos pelas nossas vítimas. Então era uma criança que era de facto vítima de um abuso sexual, de um padrasto, uma mãe muito fragilizada, e o que se fez foi o que havia a fazer, portanto uma aplicação de uma medida de coação, o padrasto ficou preso preventivamente e a menina veio oferecer-me um desenho, como uma forma de agradecimento, talvez, não sei. E eu olhei para o desenho e aquilo interpelou-me de tal maneira, e eu pensei... agradecer-me de quê? Porque, na verdade, o que é que nós fazemos verdadeiramente por estas... Não sabia se ela estava a dizer se era a casa dela ou se lhe estava a dizer... Não fiz essa interpretação. O que eu senti foi que ela me estava a interpelar. Eu senti-me interpelada no sentido de verdadeiramente o que é que fazemos por estas crianças, porque a parte fácil é esta, a decisão do momento. Cortar naquele momento aquele nexo ali de violência e tirá-la. Mas e depois? Aquela mãe existe com todas as limitações e dificuldades que ela própria tem, o padrasto vai sair da prisão preventiva ou da aplicação da pena eventualmente, que vier a acontecer, e aquela criança, que oportunidade ela vai ter de ser criança, de ter a sua estabilidade emocional, a sua vida familiar, como todas as outras crianças, no fundo de ser criança. E ao receber aquele desenho, isso impactou-me bastante, porque me interpelou sobre, afinal, o que é que eu estava a fazer. Se calhar a melhor solução podia não ser retirar a criança. Não seria. Na verdade, enfim, eu estava ali na parte só criminal, e depois essas coisas agora já se articulam mais com a família, felizmente, mas interpelou-me muito, e guardei sempre essa sensação de o que é que estamos verdadeiramente aqui a fazer. Ana Carla Almeida, obrigado por ter estado connosco no Justiça Cega, aqui na Rádio Observador. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.